Aqui no canal, nós já falamos bastante sobre o megalodonte e a titanoboa, sobre o que levou à extinção do colossal tubarão e até mesmo o que aconteceria se a gigantesca cobra ainda estivesse viva. Só que hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. O que aconteceria se um megalodonte se encontrasse com a titanoboa? Tchan, 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 tchan. Seria um encontro justo? Isso a gente vai ver agora. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo a essa luta épica. Assim como toda boa briga, vamos começar com os dados dos competidores. Acredita-se que o megalodonte havia sido extinto há cerca de 2.600.000 anos. Mas, segundo pesquisas mais recentes, essa fera colossal teria ido embora do planeta antes, até cerca de 3.600.000 anos. E por que nós falamos dele até hoje? Simplesmente porque foi o maior tubarão que já existiu e porque ele era um dos grandes predadores de sua época. Para você ter uma ideia, o bicho conseguia comer até baleias. Quanto à titanoboa, você deve estar por dentro de que ela colocava qualquer outra cobra no chinelo, não é? Os primeiros fósseis desse grande predador foram encontrados na Colômbia, mas acredita-se que ela tenha vivido pelas águas de boa parte da América Central e também do extremo norte da América do Sul. Ela esteve por lá há 60 milhões de anos e era a verdadeira dona do pedaço, capaz de comer vários tipos de animais, como tartarugas gigantes ou um crocodilo inteirinho. Dito isso, vamos facilitar essa briga e colocar os dois animais no mesmo espaço de tempo e também na mesma localização. Digamos que o megalodonte se perdeu no território da titanoboa. Para começar, acredita-se que o megalodonte conseguia atingir mais ou menos 18 metros de comprimento. Esse número não é tão exato quanto os cientistas gostariam, porque nunca foi encontrado um fóssil completo, apenas alguns ossos e dentes. Por causa dessa medida, muitos acabam comparando o megalodonte com o tubarão branco, mas são de famílias diferentes. No caso da titanoboa, uma hipótese para ela ter conseguido alcançar ao menos 15 metros de comprimento tem a ver com 2 pontos positivos para ela na época. Primeiro, porque cobras são animais de sangue frio e precisam de um clima quente para conseguirem viver e crescer de maneira adequada. No caso da região colombiana, onde ela teria vivido, o clima era mais do que ideal e a temperatura chegava a 32 graus Celsius. Juntando os pontos, essa cobrinha estava no lugar perfeito para ficar maior do que alguns carros enfileirados. Ela conseguiria até mesmo comer, numa bocada, a maior cobra que está no Guinness Book, uma piton reticulada de pouco mais de 7,5 metros de comprimento. Se o quesito for tamanho, então o megalodonte leva a melhor, por enquanto. Mas não é só o tamanho que importa aqui. O peso também é crucial nesse encontro. A titanoboa, por exemplo, poderia pesar pouco mais de 1 tonelada, o que é muito mais do que um carro pequeno. Isso de barriga vazia, diga-se de passagem. Se ela tivesse acabado de comer tartarugas ou crocodilos, por exemplo, aí a história já seria outra e ela pesaria algumas centenas de quilos a mais. Só que, infelizmente, para essa grande cobra, o próximo ponto também vai para o megalodonte, que era 50 vezes mais pesado do que a titanoboa. Consegue imaginar isso? Para você ter uma ideia, acredita-se que a média que um desses tubarões colossais conseguia chegar na fase adulta variava entre 27 e 59 toneladas.
Isso é mais do que um avião Boeing 737, sem os passageiros e as bagagens. Então, até agora, o megalodonte tem vantagem sobre a titanoboa em 2 pontos: tamanho e peso. Mas não são apenas esses 2 fatores que importam. Se fosse assim, esses tubarões colossais não deveriam ter perdido para os tubarões brancos milhões de anos atrás. Acontece que a agilidade e a velocidade do animal também são importantes. Pega o megalodonte. Ele era imenso e muito pesado, o que provavelmente significa que ele tinha dificuldade para se movimentar na água. É provável que ele conseguisse nadar a uma velocidade de 5 metros por segundo ou 18 quilômetros por hora. Será que isso é muito? Bom, nem tanto. Não, para ser sincero, nem tanto. Com esse número, é provável que o megalodonte só tivesse uma chance de atacar sua presa, já que ao perceber o perigo, ela fugiria mais rápido que o gigante. A nível de comparação, o animal colossal não ganhava uma corrida com algumas espécies de peixe, como o peixe-vela, que pode alcançar uma velocidade de 110 quilômetros por hora, e o marlim preto, que chega a 120 quilômetros por hora. Nesse aspecto, a titanoboa sai na frente, mas só um pouquinho mais. Mais veloz na água do que na terra, essa gigantesca cobra consegue nadar a 20 quilômetros por hora, o que é um pouco a mais do que os 5 metros por segundo do megalodonte. Se fosse uma corrida, a titanoboa teria que se esforçar para deixar o enorme tubarão para trás. Como a cobra passava a maior parte do tempo na água, podemos supor que ela teria bastante agilidade por lá. Sem contar que, por ser uma cobra, ela consegue se movimentar de formas mais versáteis. Por exemplo, a titanoboa é capaz de se contrair e se esquivar de maneira mais fácil e rápida, o que nos leva a acreditar que ela conseguiria fugir de uma bocada do megalodonte durante uma perseguição. Vamos supor que o gigantesco tubarão não conseguiu abocanhar a cobra, mas isso não foi o suficiente para ele desistir. Então, como um bom predador, ele dará meia volta e tentará enfrentar a titanoboa mais uma vez. Qual dos dois tem mais habilidades de luta, hein? Acredita-se que o megalodonte era bastante inteligente e conseguia mudar de táticas dependendo da situação. Ao observar alguns fósseis de baleia com marcas de dentes dele, os cientistas perceberam que ele escolhia as partes vitais das presas para morder. Se o megalodonte não conseguisse usar sua grande boca de uma vez, ele também conseguia usar a ponta da cabeça para machucar as presas. Quanto à titanoboa, a falta de veneno não quer dizer que ela não era eficaz na hora de se alimentar. Pelo contrário, com dentes pontiagudos e muito finos, em um formato recurvado, como ganchos, a cobra impossibilitava qualquer presa de fugir. Sem falar que seu grande trunfo era a asfixia, para matar outros animais. Ela se enrolava com força ao redor da vítima, até que ela fosse sufocada e esmagada. A meu ver, a titanoboa também está na frente no quesito habilidades de luta, o que nos deixa empatados. Mas ainda existe um ponto que pode definir o resultado do encontro entre esses animais colossais. Olha, os dentes do megalodonte medem aproximadamente 18 centímetros de comprimento, o que é o equivalente ao tamanho da mão de uma pessoa adulta. E para completar o lindo sorriso do bicho, ele tinha mais de 200 dentes na boca. Além de serem duros, eles também eram bastante afiados, o suficiente para perfurar peles grossas de outros animais. Inclusive, o sorrisão dele podia chegar até a 2 metros de diâmetro, o que é mais do que suficiente para comer um ser humano de uma vez só.
E como eu já te adiantei, os dentes da titanoboa também não estavam para brincadeira. Se o animal for abocanhado, quanto mais ele tentar se soltar, mais machucado ele ficará. Então, vamos supor que esses dois gigantes finalmente se encontraram. Por ser mais ágil, é provável que a titanoboa consiga se esquivar tranquilamente de uma mordida do megalodonte, a ponto de conseguir se enrolar nele e preparar para esmagá-lo com toda a sua força. O problema é que, embora a cobra tenha dentes afiados, a pele do tubarão é muito mais grossa. Então a única forma de mantê-lo preso seria se enrolando nele. Nesse meio tempo, é provável que a força do megalodonte permitiria que ele desse uma mordida fatal na titanoboa. Uma mordida que, vale lembrar, seria capaz de partir a cobra em 2 pedaços, já que a espessura do corpo dele era de menos de 2 metros. Mas e para você? Quem venceria essa competição? Escreva aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!